Olá, eu sou Evelyn Maciel e começa agora o programa Ocupação. Nós estamos aqui com estudantes universitários de todo o país que vieram participar do Estágio Visita. Durante uma semana, eles têm a oportunidade de conhecer o funcionamento da Câmara. Bem-vindos ao Ocupação. Hoje nós vamos discutir mobilidade urbana e quem participa dessa conversa é o deputado federal Jaime Martins, autor do projeto que cria o programa Bicicleta Brasil. Antes de entrarmos no tema do programa, vamos ver quem são alguns dos estudantes que estão conhecendo a Câmara nesta semana. Oi, meu nome é Yane, sou de Salvador, estou participando do Estágio Visita e do programa Ocupação e estou adorando. Está sendo uma oportunidade incrível, eu só tenho só a agradecer. Estou achando incrível essa oportunidade de estar aqui vendo como é que funciona a espinha dorsal da nossa política, né? Estou achando uma experiência única e sensacional participar do Estágio Visita. Estamos no programa Ocupação. Davi, me diga o que foi que você mais gostou até agora do que você viu aqui na Câmara. Pode me emprestar o microfone? Obrigada. Olá, o que eu mais gostei aqui foi, a princípio, estar com a galera, estar com o pessoal, estar junto, né? Eu acho que o que mais está me marcando aqui seria a proximidade. Primeiro com as pessoas, os alunos do estado, do Brasil inteiro, né? De vários estados. E, em segundo, eu poderia dizer que a proximidade com o parlamento, né, os deputados, toda essa energia, todo esse movimento que tem a Câmara, essa proximidade está marcando muito e está me deixando muito feliz, uma expectativa muito boa. Você, falando em expectativas, você tinha alguma expectativa quando saiu de São Paulo? Olha, minha primeira vez aqui em Brasília, né? Eu nunca tinha vindo, nunca tinha estado próximo com pessoas de diferentes estados, né, do Brasil inteiro, inclusive. Então, assim, eu nunca imaginei que seria algo assim. É uma sensação nova, é uma coisa diferente. Assim, eu nunca imaginei lá em São Paulo que quando eu chegasse aqui em Brasília, conhecesse as pessoas, tivesse essa experiência, eu teria essa sensação, essa energia positiva aí. Que bom. Obrigada por ter vindo. E o senhor deputado, já conhecia esse programa, Estágio Visita? Já. Eu queria aproveitar, né, e dar boas-vindas a todos vocês do Brasil inteiro. Vocês fazem muito bem aqui, né? Então, obrigado por terem vindo e eu espero que aproveitem. Eu vou fazer um esforço muito grande para poder tentar preencher, né, as suas perguntas, responder sobre as questões da mobilidade urbana. Esse foi o tema escolhido pelo nosso programa, pela produção. Me convidaram, eu já fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano no ano passado, que é exatamente a comissão responsável por tratar das questões ligadas à mobilidade urbana. Mas já fui também presidente da Comissão de Viação e Transportes, sou especialista no tema de transporte sobre trilhos, né, sobre ferrovias. Grande parte dos projetos que hoje tem no Brasil são projetos da minha autoria. Então, bem-vindos, aproveitem o programa, e eu estou à disposição, vou procurar responder tudo que puder. Você que está assistindo e ficou interessado em conhecer esse mundo da política aqui em Brasília, entra no nosso site, na aba Estágio, e saiba como participar. Bem, o Brasil tem mais de 45 milhões de carros em circulação, 18 milhões de motos e 80 milhões de bicicletas. Mas o convívio destes meios de transporte está longe de ser pacífica. O trânsito mata cerca de 47 mil pessoas por ano e deixa mais de 400 mil com sequelas. Agora a gente vai conhecer a rotina do Vanderlei, um corajoso ciclista aqui de Brasília. Meu nome é Vanderlei Vasconcelos. Venho de Planaltina DF, em torno de 45 quilômetros até onde eu presto serviço, que é no Tribunal Superior do Trabalho. E faço esse deslocamento de 2 a 3 vezes na semana, com algumas dificuldades, né, nas rodovias. Um trecho com acostamento, outros enfrentando veículos. Às vezes eu venho 2, 3 vezes na semana para usar como treino. Transporte muito bom, né, um deslocamento rápido, tranquilo, mas toda hora você está tenso. Você está sujeito a cair, você está sujeito a imprevisto, furar um pneu, a um motorista desatento, a um motorista no celular, a um motorista com esse tal do Zap, aí, né, WhatsApp, teclando ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem que ter também uma área educativa nessa parte. Se eu tivesse, igual Taguatinga, ter um vagão de metrô que traga a sua bicicleta até aqui na área central,
Eu vinha todo dia de bicicleta, eu não ia gastar dinheiro com combustível, ajudava até o meio ambiente. Deputado, a Câmara aprovou em junho a criação do programa Bicicleta Brasil, um programa da sua autoria. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata. Em 2009, eu fiz a proposta do programa Bicicleta Brasil, e esse programa é uma política de governo que estará integrada à política federal e ao Ministério das Cidades, à Secretaria de Mobilidade Urbana, e envolve também os estados, os municípios, as organizações não governamentais, inclusive a iniciativa privada pode e deve participar integrando esse programa. Esse Bicicleta Brasil visa se transformar numa política pública, obriga a todos os municípios com mais de 20 mil habitantes a terem no seu plano diretor necessariamente um programa voltado para o uso da bicicleta. Estimular a criação de infraestrutura com ciclofaixas, ciclovias, campanhas educativas que devem ser feitas, buscando sensibilizar as pessoas para o uso da bicicleta, que é muito mais amigável em relação ao meio ambiente, que não polui, que é bom para a saúde, que ajuda a desafogar as nossas estradas, as nossas ruas e avenidas. Portanto, é um programa que visa se transformar em política pública. E as cidades com mais de 500 mil habitantes, que são obrigadas a ter uma política de mobilidade urbana dentro do seu plano diretor, também estarão obrigadas a ter um planejamento para facilitar e melhorar a vida do usuário de bicicleta. Nós assistimos aqui o Vanderlei, não é? A dificuldade dele transitar. Ali, realmente, em condição absolutamente insegura, passando muito próximo dos carros, dos caminhões, né? Ele não tem uma condição segura de tráfego, é muito arriscado transitar dessa forma. Então, o programa Bicicleta Brasil visa implantar e dar também segurança. Implantar bicicletários, espaços públicos onde você possa estacionar a sua bicicleta, espaços de apoio, como banheiros, etc., para você se trocar. Então, e integrar também, né? Integrar com os demais modais de transporte. A bicicleta pode estar integrada ao ônibus, pode estar integrada ao metrô, aos trens, né? Então, existe a previsão, inclusive, de uma integração com os demais modais para facilitar a vida, estimular e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. E de onde sairiam os recursos, deputado? Olha, nós estamos propondo aqui pelo menos 3 fontes principais desses recursos. Uma parte da CID Combustíveis, que já é prevista para incentivar e estimular a redução do consumo de combustíveis fósseis, né, que ajudam, inclusive, aí nesse efeito estufa que nós estamos vivenciando, estamos precisando de controlar a emissão de gases do efeito estufa. Então, uma parte viria da CID Combustíveis, é o imposto que é cobrado na gasolina. Sempre que você abastece, você paga ali um imposto bastante alto para os combustíveis. Então, a parte desse imposto viria para esse programa. A outra parte vem das multas de trânsito. 15% do valor arrecadado com as multas de trânsito seria também destinado para esse programa, nos estados, nos municípios, e também poderá ser aportado recurso orçamentário, ou seja, recurso do Tesouro. Se o município, se o prefeito, se o governador ou se o presidente quiser, pode também alocar recurso do Tesouro para complementar, para fazer obras de infraestrutura. Não apenas ciclofaixas e ciclovias dentro dos municípios, mas também podendo, inclusive, integrar municípios vizinhos, para que você possa ir de um município ao outro, fazer essa ciclofaixa com segurança. Municípios, inclusive municípios turísticos que compõem a mesma região, você pode fazer essa integração. Então, os recursos estão previstos nessa lei. Essa lei tramitou aqui desde 2009, portanto, demoradamente, foi debatida exaustivamente em diversas comissões, foi aprovada em caráter terminativo, foi encaminhada ao Senado. Eu espero que o Senado seja mais célere nessa apreciação, nessa aprovação. Fundamental, né, deputado? Muitas mortes no trânsito, né? Eu também venho para o trabalho de vez em quando de bicicleta, mas não faço igual a Vanderlei, não. Eu venho pela grama mesmo, que eu não me arrisco. Na verdade, nós temos no Brasil uma verdadeira guerra, né? Os números dos mortos do trânsito é uma guerra. São 50, números redondos, 50 mil brasileiros que morrem no trânsito todos os anos. Uhum. Isso é um número maior do que as guerras da Síria, do que essas guerras do Iraque, né? Quando você vê, esses números são assustadores. E, principalmente, os motoqueiros são as grandes vítimas, né? São
os grandes protagonistas desse elevado número de acidentes. Então, como presidente da Comissão de Viação e Transporte, me preocupei muito com relação a esse número de acidentes, buscando fazer leis mais rigorosas, né? Punindo o motorista imprudente, punindo aquele que dirige alcoolizado, aquele que dirige fora das regras do trânsito, na tentativa de reduzir esses números, porque, de fato, são impressionantes. Vou passar a palavra aqui para Débora. Débora, você é de onde? Olá, deputado. Olá a todos. Eu sou de Brasília, capital aqui. E pedala? Já pedalei mais, mas é que nem foi explicado ali, faltam ciclovias aqui em Brasília, realmente tem muito pouco, e eu não me arrisco em ir pela pista, né? Por esses mesmos motivos que foi falado, o trânsito em si, né? Os carros, eu tenho muito medo, assim. Tá certa. Você tem uma pergunta, né? Tenho. Pode Além do problema das ciclovias, quais são os desafios da mobilidade urbana e o que poderia ser feito? Por exemplo, engarrafamento, que tem muito. Só vou abrir um parênteses para dizer, Brasília é uma cidade plana e moderna, com as vias muito amplas e, portanto, muito fácil de se planejar aqui as ciclovias, né? Infelizmente, nós estamos vendo aí o Vanderlei colocando em risco a sua vida. Os desafios da mobilidade urbana são muitos. Eu sou especialista em transporte sobre trilhos. Eu já tive a oportunidade de participar e de fazer palestra em seminários praticamente no mundo todo. Já fiz palestra no Ministério das Ferrovias da China, com o ministro das Ferrovias chinês. Já fiz palestras na Coreia, na França. Estive recentemente visitando Bogotá, capital da Colômbia, onde eu visitei o sistema de transporte integrado de Bogotá, que é um sistema premiado, chamado Transmilênio. Então, são muitos os desafios, porque nós temos os desafios locais, né? As cidades crescem, e, infelizmente, a maioria delas sem respeitar um planejamento adequado, por mais que hajam planos diretores, sempre vão sediando os investimentos. O desafio da infraestrutura macro do país, que são as nossas ferrovias, o transporte de passageiros sobre trilho, eu sou um ardoroso defensor de retornarmos o transporte de passageiros sobre trilhos. A gente fica envergonhado quando vai na Europa ou na Ásia, ou mesmo nos Estados Unidos, e vê aqueles trens modernos funcionando, e aqui nós não temos condições de tê-lo. Eu fui o autor da lei que incluiu no Plano Nacional de Viação o trem de alta velocidade entre Rio, São Paulo e Campinas, e já deixei um segundo trecho projetado entre Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. Eu acho que poderia ser o início do transporte de alta velocidade. Um transporte amigável em relação ao meio ambiente, emite muito menos gases, muito eficiente, confortável, em que você pode viajar com a família, com lazer, pode aproveitar o tempo da viagem. Então, os desafios da mobilidade urbana vai desde o transporte entre as grandes cidades, entre os grandes centros como Rio e São Paulo, que precisa de ser melhorado, mas, infelizmente, essas questões de fundo que nós estamos vendo na política nacional afetam diretamente os projetos de infraestrutura, né? São os interesses de empreiteiras que acabam tendo peso muito grande nas decisões nacionais. Vocês estão assistindo isso aí pela imprensa, infelizmente, e que muitas vezes impedem que esses programas avancem na velocidade e no ritmo necessário. Então, a gente lamenta, mas vai desde os grandes projetos de infraestrutura, das grandes ferrovias, dos grandes transportes que nós precisamos, passa pelos metrôs das grandes cidades, porque o transporte sobre trilho é aquele que é capaz de levar grande volume de pessoas a distâncias relativamente longas, em prazos curtos, que é o destino do trabalhador, que às vezes tem que morar um pouco mais distante, tem que ir para o trabalho e voltar, tem capilaridade. Então, esses são alguns dos desafios. Já vou passar aqui para a Roxane Correia. Olá. Acompanhando o que a senhora estava falando sobre o transporte sobre trilhos, né? Eu sou de Magé, no Rio de Janeiro, e eu sofro com isso, porque no nosso município a gente tem uma linha férrea, mas que tem 2 trens por dia, então a gente efetivamente não consegue utilizar. E também a questão de, eu acho que hoje é um problema, principalmente no Rio de Janeiro, da quantidade de caminhões circulando no estado, e que isso atrapalha enormemente o trânsito. Então, assim, eu queria saber se hoje, o senhor como defensor, existe algum projeto para
retomar existe algum projeto em trâmite, alguma discussão em trâmite para retomar esse transporte sobre trilhos de mercadorias e etc., para tentar diminuir o número de caminhões que acabam atrapalhando o trânsito na cidade? É verdade. Uma locomotiva, um trem de ferro, substitui algumas centenas de caminhões. Então, ao melhorar o transporte de cargas sobre ferrovias, nós estaremos, ao mesmo tempo, melhorando o trânsito das nossas grandes cidades. Infelizmente, mesmo uma grande cidade como São Paulo, nós ainda não temos um ferroanel construído, não é? Nem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Brigo muito pela construção do ferroanel de Belo Horizonte, porque ajudaria a tirar uma enormidade de caminhões do centro das cidades, do anel rodoviário, no caso de Belo Horizonte, que está sempre muito congestionado. Então, é preciso, de fato, haver uma política de implantação do transporte sobre trilho, tanto para passageiros, que vai facilitar muito a vida dos passageiros, buscar os passageiros mais longe, de forma econômica, barata, porque é um transporte que, por transportar muita gente, ele é mais econômico, né? Ele é mais caro na sua implantação, mas é mais barato na sua operação. Então, é necessário, de fato, a retomada do transporte sobre trilhos no nosso país de forma mais efetiva, de melhorarmos. Nós já tivemos muito mais transporte sobre trilho. Infelizmente, da metade do século passado para cá, as nossas ferrovias estão encolhendo. Uma vergonha, enquanto na China as ferrovias estão avançando numa velocidade muito grande. Nós já temos trens lá que transportam passageiros a 400 km por hora. O trem Maglev, que é um trem moderno, uma tecnologia moderna, e que a China avança enormemente na construção de trens de alta velocidade naquele país enorme. O sistema de metrôs de Pequim, de Xangai, avança numa velocidade, como Coreia e outros centros. No Brasil, nós, infelizmente, não conseguimos fazer uma gestão eficiente dos recursos públicos e estamos encolhendo enquanto assistimos os outros avançarem. E nossa frota de carros quase que dobrou, né? Hoje a gente tem um carro para cada 4 brasileiros, há 10 anos era um carro para cada 7. A gente sempre percebe o seguinte: a política de curtíssimo prazo, sempre apagando incêndios, sempre cobrindo o déficit fiscal, que é como enxugar gelo. O que se faz? Quando precisa de dar uma alavancada na economia, fazer a economia crescer, busca-se estimular a indústria automobilística, porque ela gera muitos empregos na cadeia, gera muita produção. Então vai dar incentivo para colocar mais carros na rua. Vamos produzir carro, vamos inaugurar fábricas, mas nós não fazemos a contrapartida, que é construir as ruas, as avenidas, os viadutos, as vias por onde esses veículos vão passar. Mas, deputado, polui tanto, né? Que também acaba sendo um problema de saúde pública, né? Tem um problema da poluição, que é realmente muito sério, né? Porque nós estamos aumentando muito a utilização do combustível fóssil, da utilização da produção de gases do efeito estufa, mas nós observamos um fenômeno que tem ocorrido nas últimas décadas. Talvez vocês, muito jovens, podem não se lembrar, mas hoje nós somos prisioneiros, às vezes, dos nossos veículos, né? Para você chegar do aeroporto de Belo Horizonte até o centro da cidade, às vezes você gasta 2 horas, determinados horários de pico ali, 6 horas da tarde. Às vezes a gente fica preso no congestionamento no anel rodoviário por horas. Isso é tempo que você retira da vida das pessoas, é tempo do seu lazer, é tempo de você viver com a sua família, é qualidade de vida que nós estamos perdendo, porque estamos ali, muitas vezes ficando irritados, né? Porque ficamos ansiosos, presos dentro do carro. Se nós tivéssemos mobilidade urbana, isso reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, tanto isso reflete na saúde das pessoas, reflete na educação das pessoas, que sobra mais tempo para você estudar, para você melhorar, para você, enfim, usar as mídias sociais. Então, mobilidade urbana está diretamente ligado ao tempo, e o tempo é a nossa vida. Vou passar para o Rafael. Olá, eu sou o Rafael, sou de Fortaleza, lá do Ceará. Eu quero pedir que você delinear um pouco qual o papel do Poder Legislativo, qual o papel do Poder Executivo quando se fala em mobilidade urbana e como que pode acontecer de forma efetiva a participação popular e também da iniciativa privada. Bom, o papel do Legislativo na mobilidade urbana é votar as leis.
Leis como essa do Bicicleta Brasil, que destina recursos, que normatiza, que obriga o Poder Executivo a seguir determinadas regras, como essa lei está obrigando, ou seja, todos vão ser obrigados a fazer um planejamento urbano, um plano diretor e a incluir no seu plano diretor o planejamento para o modal bicicleta. Então, é uma lei feita no Legislativo. Nós podemos, além do mais, o Plano Nacional de Viação é uma lei que é aprovada aqui no Congresso. Então, os congressistas, e eu estou exatamente nesse momento relatando uma revisão dessa lei, então ali nós fazemos o traçado da rodovia, o traçado da ferrovia, nós incluímos o trem de alta velocidade, ou seja, para que o Executivo possa funcionar, ele precisa de uma autorização do Legislativo. Então, nós fazemos o Plano Nacional de Viação e entregamos para o Executivo. E nós também aqui votamos o orçamento. Talvez a lei mais importante dessa casa é a lei orçamentária. A cada mês de agosto de todo ano, a lei orçamentária é enviada do Poder Executivo para cá, e de agosto a dezembro nós discutimos a lei orçamentária, fazemos as alterações necessárias. Então, ali nós destinamos recursos para usar na infraestrutura urbana, na mobilidade urbana, na construção de metrôs. Infelizmente, a gente, nos últimos anos, tivemos um período, alguns anos atrás, 5, 8 anos atrás, em que tinha dinheiro para tudo, A realidade econômica do mundo era diferente. A nossa matéria-prima principal, que é minério de ferro e soja, que é a nossa balança comercial, tinha um valor exagerado no mercado mundial. A China comprava tudo a preços absurdos. Então, entrava muito dinheiro e tinha dinheiro para tudo. Hoje, nós vivemos o tempo das vacas magras, Não está tendo dinheiro para as universidades. Então, nós vamos ter, eu faço parte da comissão de orçamento, sou um dos coordenadores da comissão, e a gente vai ter que, pegar um pouquinho de dinheiro, distribuir da forma mais adequada. Existe um reclame geral. Ainda hoje via na imprensa a falta de recursos para as nossas universidades. Infelizmente, já estão tendo que fazer restrições, a própria polícia já está tendo restrição de orçamento. Tivemos, essa semana, o anúncio de uma redução da força-tarefa da Lava Jato por falta de orçamento. Então, nós vamos ter que dividir esse pouco dinheiro que tem entre as várias demandas, quase todas justas, saúde, educação, segurança pública, ver o que sobra para a mobilidade. Infelizmente, tem sobrado pouco, mas a mobilidade você ainda tem uma outra possibilidade, que é buscar capital privado, fazer as parcerias público-privadas. Quando bem feitas, são boas e são produtivas, porque geralmente são bem gerenciadas. A nossa cultura brasileira, infelizmente, nas últimas décadas, tem tido assim, um exagero em relação à ambição do empresário privado. Se acostumaram a fazer parcerias com baixíssimo risco. Talvez isso seja um dos fatores que tenham impedido o avanço de projetos ferroviários de mais magnitude, porque, naturalmente, se entra iniciativa privada, tem que ter algum risco e tem que ter algum aporte de capital. E aqui as parcerias público-privadas são feitas com o empresário privado não correndo risco e não querendo também aportar capital, Que, naturalmente, isso é absolutamente um absurdo. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco continuaremos nossa conversa sobre mobilidade urbana com a presença do deputado Givaldo Vieira, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. A gente volta já. Estamos de volta com o Ocupação, que hoje discute mobilidade urbana. E quem está respondendo as perguntas dos nossos estudantes universitários são o deputado federal Jaime Martins, autor do projeto que cria o programa Bicicleta Brasil, e o deputado Givaldo Vieira, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Deputado Givaldo, o senhor tem um projeto de lei que todo empregador que oferecer estacionamento vai ter também que oferecer um bicicletário e chuveiros para seus trabalhadores. O senhor acha que nesse contexto de flexibilização das leis trabalhistas, esse projeto tem chance de ser aprovado? Evelyn, eu cumprimento a você, o deputado Jaime, foi inclusive o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano no mandato anterior, uma pessoa de muita experiência aqui na Câmara, todos os estudantes que estão acompanhando aqui, participando desse debate. O projeto que apresentei visa o seguinte, não obriga a todos os empresários, porque naturalmente nem todos poderiam arcar com esses custos imediatamente, mas aqueles que já oferecem estacionamento, essa é a lógica do projeto. Muitas empresas já oferecem estacionamento para os veículos. Então, neste caso, eles também ficariam obrigados a oferecer
parte do estacionamento para as bicicletas e uma pequena estrutura para que seus funcionários sejam estimulados a ter as condições, né, de banho, de troca de roupas, para poder usar a bicicleta como um meio de transporte para se deslocar para o trabalho, né? Isso na linha da gente privilegiar não só o transporte público, né, coletivo, mas também privilegiar o chamado transporte não motorizado, né, porque ele é mais saudável, ele contribui com a mobilidade e ele é um transporte que não impacta o meio ambiente como os outros. A gente tem pergunta aqui da plateia, Isadora. Olá, deputado. Nós sabemos que o pedágio urbano é uma questão polêmica aqui no país. Eu gostaria de saber se o senhor acha que é uma solução cabível para resolver o problema da mobilidade urbana, além da utilização dos meios de transporte alternativos. Seria a taxa congestionamento, né, que alguns países já adotam. Singapura adota desde 75. Londres também tem. Custa R$ 65, R$ 66 para ir ao centro de Londres. Esse é um caminho inevitável, sabe? Porque a nossa política de mobilidade, né, ou de transportes, ela foi feita de tal forma a privilegiar o carro de passageiros, né, o carro pessoal, que na maioria das vezes anda com uma pessoa. Então a média de ocupação do carro de passeio não chega a duas pessoas. Isso congestionou de tal forma o nosso trânsito nas vias e tirou o espaço do transporte público coletivo. Como não há lugar para tanto carro nas cidades, não tem como receber, para o Brasil é um caminho inevitável que outros países já fizeram e estão fazendo. Quer dizer, é colocar barreiras para que esses veículos estejam principalmente nos grandes centros, ou nos centros onde essa demanda é muito forte. E essas barreiras são de diversas maneiras, né? Em alguns locais, eles são, em algumas regiões de cidades na Europa, eles são proibidos mesmo. Em outras, eles são taxados de tal forma que desestimula que aquele que quer se deslocar vá com um carro, né? Sozinho no carro para aquele espaço urbano. É um caminho, acho que o Brasil vai ter que fazer. Não é fácil, porque haverá uma reação, porque hoje é da cultura do brasileiro aquele ideal de ter um carro, né? De cada pessoa da família, se puder, teria um carro, se deslocaria com o seu carro, porque isso está na nossa cultura. Então não vai ser fácil caminhar para isso, mas nós teremos que inibir o deslocamento por carros de forma assim individual e estimular o passageiro de uso coletivo. O senhor concorda, deputado Jaime? Se esse dinheiro for claro para ciclovia, vai ser bom, né? Nós já estamos hoje tendo situações assim extremas, como São Paulo, por exemplo, que já tem dia que pode rodízio. A placa do carro já faz um rodízio, que já é uma forma de inibir o uso do carro particular. De fato, o deputado Divaldo tem razão, faz parte da nossa cultura utilizar o carro pessoal até para pequenas distâncias. A pessoa costuma pegar o carro para ir no armazém da esquina para fazer uma compra. Agora, isso tem que acompanhar também o seguinte: o que é que ajuda essa cultura? Claro que campanhas educativas podem ajudar com um pano de fundo, mas é necessário que o poder público ofereça transporte público de qualidade e com capacidade de estar ramificado em todos os bairros. É preciso que você tenha uma estação de metrô a 10 minutos de casa a pé. É assim que é nos países da Europa. Você tem um transporte, uma estação de metrô a 10 minutos de casa. E você tem segurança na rua para andar esses 10 minutos e saber que vai chegar vivo inteiro na estação de metrô, que você não vai ser assaltado. Então, quer dizer, o poder público também tem que exercer o seu papel de planejar, de executar obras para te oferecer, seja com um VLT que vá ao seu bairro, quando o bairro é menos populoso, uma estação do metrô, quando o bairro tiver uma movimentação maior de pessoas, os trens de melhor qualidade entre cidades, né? Planejamento que a gente tinha, que fazia, por exemplo, entre Rio e São Paulo, você poderia sair de qualquer bairro do Rio, chegar em qualquer bairro de São Paulo, com questão de 2 horas, né? Ou seja, competiria tranquilamente em termos de espaço de tempo com o transporte aéreo. Agora, preciso de planejar, ter vontade, ter desejo político, ter sequência. Um governo não pode ser inimigo do planejamento do outro, porque foi o outro que fez. E nós temos muito isso ainda na nossa cultura política.
Um prefeito começa, o outro não quer dar sequência. Um governo começa, o outro não quer dar sequência porque tem a marca do planejamento do outro. Ou seja, muitas vezes não fazemos política de Estado, né? Fazemos política de um governo curto, de 4 anos, que nem sempre é necessário para obras da dimensão dessas obras de infraestrutura que a gente precisa. A gente ainda tem 8 perguntas, eu vou pedir para vocês um bate-bola agora, tá? O Isaac, pode falar. Oi, eu sou estudante de Direito em Curitiba, na Universidade Positivo, e sempre vejo a questão da implantação do BRT, que seria os ônibus, ou o VLT, que seria o metrô. Eu gostaria de saber qual compensa mais, tipo, no critério tanto da implantação quanto de manter. Sua cidade é exemplo, você que tem que contar pra gente. Fala. Bom, veja bem, são coisas diferentes. O BRT é o transporte, são os corredores de ônibus. Nós temos o transporte, o Transmilênio lá de Bogotá, que eu visitei recentemente, que é um projeto de grande dimensão, porque você faz os corredores troncais, que são aqueles ônibus grandes, compridos, articulados, eles se integram com ônibus menores, que por sua vez se integram até mesmo com vans. Portanto, você pode mudar 3 vezes de estação, pagando a mesma passagem. O projeto de Bogotá foi projetado por um curitibano, Jaime Lerner, foi o mentor desse projeto. Copiaram lá da sua cidade de Curitiba. Esse projeto é feito apenas utilizando a infraestrutura já existente das avenidas, né? Às vezes alargando um pouco onde é possível. No caso de Belo Horizonte, tivemos que fazer algumas desapropriações. O custo de implantação é muito mais barato, mas naturalmente o resultado também é mais acanhado a longo prazo. Para VLT não é metrô. Metrô são aquelas linhas que transportam grande capacidade de passageiros, com paradas frequentes. Os VLTs vão, geralmente o veículo leva sob trilho, é quase que um bonde, ele vai àquelas regiões menos povoadas, ou seja, com menos número de passageiros. Você integra o VLT com o metrô, que por sua vez pode integrar com o BRT, que por sua vez pode integrar com ônibus, que pode integrar com os trens regionais. Nos países lá da Europa se integram inclusive com os trens de alta velocidade. Na China, a estação de Xangai, chamada Hongqiao, ali você entrega táxi, ônibus, avião, trem de alta velocidade, o trem Pequim-Xangai chega nessa estação, com os ônibus regionais, com transporte aéreo da África. Então você tem ali uma complexidade. As pessoas podem vir de qualquer forma, sair de qualquer forma e chegar em casa rapidamente e com segurança. É isso que a gente desejaria para o Brasil. Na verdade, não há concorrência entre o BRT e o VLT. Cada modal de transporte vai ter a sua adequação conforme o terreno, distância e principalmente a demanda, pelo número de passageiros por hora, né, que aquele trecho tem que transportar. O X da questão é justamente não a concorrência entre um e outro, mas uma grande integração, que é isso que o deputado Jaime colocou. Nós precisamos de política integrada, que coloque desde dos trens, metrôs, VLT, BRT, os ônibus e até vans ou estruturas menores integradas num sistema planejado. Então, o BRT tem seu lugar e o VLT tem seu lugar, dependendo do tamanho da cidade, do número de passageiros por hora e o trecho. Eu quero agradecer a participação do Manuel Duarte, de Manaus, e do Jonathan, de Recife. Os dois reclamam bastante das estruturas de transporte coletivo das suas cidades e criticam bastante os empresários e políticos nessa questão. Eu vou passar a palavra para Tayla. Olá, deputados. Eu moro próximo ali do Isaac, não em Curitiba, mas na cidade interior de Ponta Grossa, e a gente tem uma geografia lá muito desfavorável, né? É uma cidade de muitos morros, né? Sobe e desce. E mesmo assim, né, não temos ciclovias, temos 5 quilômetros só de ciclofaixa, uma cidade de aproximadamente 350 mil habitantes. E mesmo assim, a gente vê uma participação dos ciclistas, dos bicicleteiros, né? Muito presente na cidade. Eu tive a oportunidade de sábado e domingo já estar aqui em Brasília e locar uma daquelas bicicletas do Bike Brasília e aproveitar e conhecer um pouco a cidade. E eu pude perceber que poucas pessoas utilizam a bicicleta aqui em Brasília, mesmo sendo uma cidade muito plana,
né, com um clima extremamente agradável, domingo um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa e poucas pessoas utilizando. Você foi ao Eixão? Oi? Você foi ao Eixão? O Eixão... O Eixão é a nossa principal via, que fica fechada no domingo. Vai ver que eles estavam concentrados lá. Não, o Eixão não. Eu fiz aqui o plano piloto e fui até o Palácio da Alvorada. Né? E talvez eu tenha ido ao local errado. Mas assim, eu gostaria de saber realmente se a grande dificuldade é na criação de ciclovias e ciclofaixas ou na conscientização do motorista, né, com o ciclista. Porque eu pedalo também e dirijo carro e já tive moto. E eu percebi em mim a grande diferença de comportamento cada vez que a gente está em um veículo diferente, né, em um modal diferente. Então, o que eu me questiono, e na nossa cidade a gente também tem esse questionamento, esse debate, o que é melhor? A gente conscientizar o motorista, né, para que ele conviva bem com o ciclista, ou é melhor investir financeiramente em ciclovias e ciclofaixas? Mas é impossível você atender toda a demanda de uma grande cidade. Verdade. Obrigada. Olha, eu acho que nós vamos ter que fazer as duas coisas. Vamos ter que continuar investindo em ciclofaixas, ciclovias, principalmente fazendo um planejamento onde elas são extremamente necessárias e possíveis, e vamos ter que avançar para um trânsito mais humanizado, né? Um trânsito mais organizado de tal forma que cada veículo e cada um que participa do trânsito cumpra bem as regras dentro dos seus limites. Em muitas cidades da Europa não há ciclovias. E as bicicletas, em grande número, circulam junto com os carros. E há uma convivência muito tranquila, porque já se chegou a uma consciência de que na via existe o ônibus, existe, né, o VLT, existe o carro, existe aquele que anda de bicicleta, e existe também o pedestre, e há de uma forma também uma visão integrada sobre o espaço de cada um na via pública. Então, acho que nós vamos ter que caminhar nos dois sentidos. Mais ciclovias de forma planejada, fazendo a integração, porque muitas não são integradas. Você vai um pedaço e ela acaba. E também um nível de conscientização para que o trânsito receba a bicicleta como um veículo para o transporte também dentro da via urbana. Elivanderson, pode falar. Então, olá, deputado Jaime. Eu sou de Salvador, da Bahia. Sou estudante de gestão pública da Universidade Federal do Recôncavo. E o senhor mencionou sobre a questão de integrar o pessoal que vai de bicicleta para o seu trabalho aos outros modais da cidade, né? Em Salvador nós temos o trem, o ônibus e o metrô, né? E como estimular isso à população, já que existe uma certa rejeição da população em utilizar esses modais, né? Já que existe uma certa precariedade deles. Na verdade, o deputado Divaldo disse aqui, é preciso você fazer um conjunto de ações, não uma ação isolada. Sempre a conscientização, a formação da consciência coletiva, né? A formação de massa crítica em relação à utilização dos veículos da mobilidade urbana é sempre importante. Agora, é preciso que o poder público ofereça condições, legislação que faça com que o empresário privado também cumpra a sua parte. É possível, nós temos em Nova York, por exemplo, os ônibus de Nova York você pode levar a bicicleta, você leva do lado de fora, tem um gancho, né? Um gancho que você põe a bicicleta e entra dentro do ônibus, dentro de Nova York, que é uma grande metrópole. E as pessoas fazem isso com frequência. É possível haver alguma forma de integração da bicicleta com o metrô, né? Você pode ter bicicletários públicos. Na Europa é muito comum, você chega de bicicleta até a estação do metrô, deixa a sua bicicleta estacionada e vai voltar à tarde, a sua bicicleta vai estar lá, com certeza. Mais do que isso, em alguns lugares a bicicleta é pública. Você paga uma pequena taxa barata, você pega a bicicleta e deixa ela onde quiser. Você deixa ela no aeroporto, deixa ela na estação de trem, deixa ela na estação de ônibus, né? E outra pessoa pode chegar e pegar aquela bicicleta. Ou seja, a formação dessa consciência coletiva é importante. Talvez no Brasil, se você estacionar a bicicleta e for trabalhar, quando você voltar, ela pode não estar lá, né? Ou pode estar danificada ou quebrada. Nós ainda vivemos com vandalismo, infelizmente. Então, eu digo que a necessidade da conscientização coletiva, da construção de uma sociedade melhor, ela é sempre importante. Nós estamos perdendo valores, né? Nós estamos degradando valores, a gente está assistindo isso a olhos vistos. Infelizmente, precisamos reverter isso, achar uma forma de reverter isso. Isso deve ser acompanhado
por uma infraestrutura e uma política adequada de construção. Também é preciso que haja conforto, haja condição de que a pessoa possa utilizar de forma razoavelmente confortável para ir e vir. Para o futebol, para o trabalho, para a escola, enfim, para o lazer, né? Então, é preciso que haja uma condição adequada oferecida pelo poder público na forma de planejamento e execução. Davi? Deputados, primeiramente, em nome de todo o grupo aqui do Estádio Visita dessa edição, eu gostaria de parabenizá-los, porque a gente sabe o quanto que é difícil representar a sociedade, ainda mais num país enorme como esse. Então, pelo trabalho que os senhores fazem nesse tema de mobilidade urbana em especial, né? E eu sou de São Paulo, eu faço Direito, estou no 3º ano, estou cursando Direito lá, e a minha dúvida é sobre a questão orçamentária, né? Gostaria que o senhor Jaime, o deputado também, se quer comentar, falasse um pouco mais sobre como que será feita a distribuição orçamentária, o dinheiro se vai ser proporcional ao tamanho da cidade, que, por exemplo, São Paulo, a gente é a maior cidade da América Latina, né? Então, como que viriam os recursos e como que seria feita essa distribuição em cada estado? Como que seria feita essa parte orçamentária? Voltando para o projeto Bicicleta Brasil. Isso. Não, veja bem. Primeiro você tem os orçamentos municipais. A cidade como São Paulo, nós temos, a cidade de São Paulo, eu acho que é o 3º maior orçamento do país. O maior orçamento do país é da União, o 2º maior orçamento é do Estado de São Paulo, o 3º maior orçamento é da cidade de São Paulo, que é maior do que os outros grandes estados. Então você tem o orçamento do Estado e o Estado pode definir o seu planejamento no seu plano diretor e definir os seus investimentos dentro do seu orçamento. Nós estamos projetando aqui uma parte do valor das multas a serem aplicados em programas educativos em planejamento de infraestrutura. As grandes obras que envolvem mais de um estado, que envolve uma conotação nacional, serão executadas pelo Poder Central, pelo governo federal. As obras que são de caráter municipal, no plano diretor no município, serão executadas pelo município, dentro do seu orçamento, e aí pode buscar parte desses recursos, que são às vezes arrecadados pelos estados. No caso das multas, por exemplo, é arrecadada grande parte pelos estados, né, nas multas de trânsito normalmente. Poderá recorrer no caso, os DETRANS, que são os órgãos que ficam responsáveis por aplicação das multas e arrecadação. No caso da CID, é um valor centralizado. O Ministério das Cidades vai ter que disponibilizar desse orçamento, aprovando o projeto nos municípios e fazendo repasses, né? E aí o Ministério vai criar uma política e uma formatação de fazer esses convênios, né? Certamente vai poder abrir chamadas públicas para que os municípios se candidatem, apresentando as suas propostas, os seus projetos. O Ministério seleciona aqueles projetos melhores e mais adequados para fazer a implantação, né? E só para falar aqui que Ponta Grossa, que é uma cidade de muitos morros, né? Tive em Bogotá, como eu disse para vocês semana passada, é uma cidade no alto dos Andes, né? A 3.000 metros de altitude, portanto com muitos morros. Lá o transporte de ônibus é integrado, inclusive, com os teleféricos, porque existem pessoas que moram nos morros até que não têm acessibilidade de veículos. Impressionante, todo o BRT tem uma via, tem uma ciclovia do lado, e praticamente 7% do transporte de passageiros de Bogotá é feito através de bicicleta. Quer dizer, existe uma conscientização tão forte, em condições aparentemente tão adversas, mas tem ajudado muito. Lá os congestionamentos também são históricos, né? São congestionamentos enormes, está sempre muito congestionado o trânsito de Bogotá. Mas a bicicleta tem ajudado muito a diminuir esse problema. Só fazer um comentário rápido, a questão que o Davi trouxe é muito importante. O Brasil, num certo momento, passou a responsabilidade completa da mobilidade urbana para os municípios. Isso causou uma fragmentação na política. Hoje, apenas 50% dos municípios brasileiros têm um transporte público organizado, ainda que precário, mas 50% não tem nenhum. E não há uma política nacional que oriente, organize a mobilidade e que cuide do seu financiamento. Então, hoje, essa é uma questão debatida no Brasil de como fazer o financiamento.
há várias propostas. O deputado Jaime falou de algumas, inclusive as representações dos municípios defendem a instituição de uma CID municipal, que é algo que vai incidir sobre o combustível. Já tem um nacional, cada município poderia fazer voluntariamente a implantação dessa CID municipal, que incidiria sobre o consumo de combustíveis e iria direto essa municipal para o município que implantasse, a partir de uma legislação nacional. É o que defende os municípios hoje, encontrar um meio de financiamento para o transporte público, para a mobilidade. A gente vai para a última pergunta, Patrícia. Isso. Olá, eu sou de Santa Catarina, cidade de Itajaí, curso Direito no 9º período da Universidade do Vale Itajaí Univale. E cada vez que a gente vai para a faculdade é notória a quantidade de carro, né? E a gente vê que principalmente nos horários de pico. E a gente vê também a certa rejeição pelos meios alternativos de transporte público. E eu queria saber, na visão dos deputados, qual que é o principal motivo que as pessoas se rejeitam a aderir a esses meios alternativos, né? E que acaba gerando esses engarrafamentos. Na minha opinião, algumas causas saltam aos olhos, né? É difícil generalizar, porque cada município no Brasil, cada região tem a sua peculiaridade. Mas um deles é a questão cultural, né? Nós gostamos de ir no nosso carro, sentimos mais confortável, é símbolo de status você chegar na faculdade ou chegar no trabalho num carro. Então, às vezes, você tem 5 membros da família, cada um tem o seu carro, e não conseguimos nos organizar, às vezes, para ir um grupo de amigos ir junto para a escola ou ir junto para o trabalho. Isso reduziria muito o número de veículos, ficaria mais econômico, mas, às vezes, não nos damos esse trabalho. Mas, como pano de fundo, eu sempre digo o seguinte: é preciso que haja alternativa adequada de conforto, de qualidade e de custo. Ou seja, é importante que o poder público faça o planejamento adequado dentro do seu plano diretor, quando se tratar de município, ou nas regiões integradas também, tem as agências metropolitanas, faça o planejamento para oferecer uma alternativa adequada de conforto e de custo para levar. É preciso que, por exemplo, a universidade você tenha um sistema de transporte de ônibus adequado, ou, dependendo da região, um VLT que possa atender aquela região, ou um aeroporto que possa ser atendido, né? Nós não temos hoje, por exemplo, um aeroporto como Guarulhos, que é o maior do país, não tem ainda um atendimento adequado de trens, né? Estão fazendo um projeto ainda para atender de VLT. Da mesma forma, o Rio de Janeiro, o Galeão, os nossos grandes aeroportos não têm praticamente nenhuma integração, a não ser o carro pessoal ou os taxistas, né? E isso, naturalmente, a falta de uma infraestrutura adequada colabora muito para que a gente fique nessa zona de conforto de pegar o nosso carrinho e colaborar com o próximo congestionamento ali logo depois da esquina. O problema está na baixa qualidade do serviço de transporte, e também esse aspecto cultural tem dois lados, né? Um é aquele da cultura mesmo, de uma certa paixão do brasileiro pelo carro, aquela história de apaixonado pelo futebol e também pelo carro. Tem essa coisa na cabeça do brasileiro. Mas, além disso, o carro é um sinônimo de status, ainda para a nossa cultura. Nós vamos ter que superar isso, né, de ter um carro como uma necessidade de transporte, não como algo para eu ser aceito de um determinado grupo, tem que ter um carro, né, e o outro tem que ter, e o outro tem que ter. Então, para que a gente tenha um transporte público de qualidade, o Brasil vai ter que encarar isso como uma prioridade nacional, porque isso está relacionado com várias outras questões, inclusive com o aspecto da pobreza. Os pobres são sobrepesados, né, sofrem muito mais com o transporte, porque moram mais distantes e demoram mais horas no transporte para poder se deslocar, principalmente para o trabalho. Então, há um peso sobre os mais pobres que não tem muitas alternativas. Então, é uma questão também social. Outra questão é ambiental. Os maiores poluidores do espaço urbano são os veículos. Isso precisa ser enfrentado porque as cidades estão ficando impossíveis de se viver com qualidade. E o carro é o grande poluidor do espaço urbano. Então, estas várias nuances têm que colocar para o Brasil uma prioridade nacional. Enfrentar a questão da mobilidade, que até hoje não foi uma prioridade nacional. E prioridade nacional carrega recursos, orienta a política, né, com a participação da população, que é cada vez maior. Acho que aquelas manifestações de 2013, elas trouxeram, né, essa preocupação
com a mobilidade. Não só o preço, que tem que ter também uma tarifa justa. E para ter uma tarifa justa, muitas vezes o Estado vai ter que subsidiar uma parte, para que a tarifa seja justa, seja socialmente aceita, mas também em busca da qualidade. São esses caminhos que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, com a participação da sociedade sempre, porque a sociedade vai ter que dizer qual o modelo que quer. A situação está ficando de tal forma que o brasileiro vai ter que fazer essa passagem, vai ter que abrir mão dessa paixão pelo carro, de ter o carro como status, e isso vai fazer com que também os governos estejam pressionados a apresentar soluções mais rápidas para um transporte de qualidade com a tarifa justa e integrado, porque só tem solução também se ele estiver integrado, como o Jaime falou aqui. Muito obrigada. Obrigada aos estudantes que vieram até aqui, deputado Jaime, deputado Givaldo. Já acabou? Já acabou. E nem falamos do patinete, o meu meio de transporte favorito. Eu agradeço a presença de todos, especialmente a você que nos acompanhou até agora. Você também pode entrar no nosso site e, se interessou, né, em participar do estágio visita, se inscrever, saber como é que faz. Quem sabe você também não vem participar com a gente. Eu agradeço aos organizadores do estágio visita, a 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados e o Centro de Formação e Treinamento da Câmara. Até mais. Tchau.